Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 6, versículos 14 e 15. Assim está escrito: Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre Jesus ensina a perdoar. Esse texto que acabamos de ler, ele traz para nós o ensinamento de Jesus quando da ocasião em que ele estava reunido com os seus discípulos e está inserido dentro dos 3 capítulos 5, 6 e 7 registrados por Mateus, como sendo o Sermão da Montanha, aonde o Senhor Jesus falou sobre uma variedade de assuntos. E dentre os assuntos que Jesus falou, ele também procurou deixar bem claro sobre a realidade e a necessidade da prática do perdão. Ele, quando ensinou aos discípulos a oração do Senhor, que é conhecida como sendo a oração do Pai Nosso, ele disse: e perdoa-nos os nossos pecados ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, que isto não ficasse somente para um termo de oração, mas que fosse algo prático na vida. E para aprofundar este ensinamento, Jesus disse então o seguinte: se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. O pecado existe, ele é como uma válvula de escape, porque o pecado, as ofensas, as intrigas, os conflitos, as pelejas, as guerras, as desavenças entre as pessoas criam uma situação lamentável, triste e vexatória, e leva muitas pessoas a abrigarem a tristeza no coração. Essa tristeza pode levar para a amargura, para o rancor, para a vingança e finalizar no ódio. Tudo isto por conta de uma ofensa, um desencontro, um conflito, uma peleja entre uma pessoa e outra. E isto não é bom. O Senhor Deus criou o ser humano para ele viver, relacionarem-se um com o outro, desfrutarem de paz, de alegria, de amizade, de comunhão. Então, quando há esses confrontos, esses conflitos, eles poluem o ambiente onde as pessoas estão e tira a paz, a cordialidade entre as pessoas, e elas passam a olhar um para o outro como inimigo, não mais como semelhante, como alguém que depende um do outro para viver dentro da reciprocidade, mas começa a olhar como vai exercer alguma ação ou reação no sentido para fazer com que o outro sinta-se vencido. E não é este o caminho. O caminho, quando existir desavenças, desencontro, guerras, pelejas, conflitos, acusações, apontamentos que trazem ferimentos, que trazem tristeza, que trazem angústia,
que traz amargura, que traz rancor no coração. Não é para viver constantemente nesse estado de coisas. Então o Senhor Jesus falou sobre o perdão. O perdão é como uma porta de escape que vai aliviar grandes tensões, pressões e sofrimentos que surgem na vida das pessoas simplesmente por não abrirem a oportunidade para o perdão. Jesus, então, quando ele falou isso, ele colocou bem claro que nós, muitas das vezes, pedimos o perdão de Deus para a nossa vida e negamos o perdão a um semelhante, igual a nós, que convive conosco, que está ao nosso lado, que temos relacionamento com eles, seja na família, seja na parentela, seja no trabalho, seja na escola, na condução, na vizinhança, aonde quer que for. Nós sempre vamos estar envolvidos em relacionamento com as pessoas. E muitas das vezes, por uma quebra desta paz, desta amizade, estabelece-se então uma peleja, um conflito. E isso não faz bem a ninguém. E qual é o próximo passo? Uma vez que houve um desentendimento, uma compreensão, o que Jesus deixou claro é que deve existir o perdão. Aqui ele ensinou o seguinte: se nós negarmos o perdão ao nosso semelhante, nós não podemos esperar o perdão de Deus. O perdão está condicionado. Por quê? Porque senão as pessoas pedem perdão a Deus pelos seus feitos e quando vem o outro, ele não quer perdoá-lo. E tudo está certo, eu já acertei com Deus, está tudo certo. Mas não é assim. A ofensa não foi cometida por Deus, mas foi cometida na presença de Deus. Porém, precisamos confessá-la a Deus, porque a ofensa é transgressão, injustiça, violência, maldade, tudo isso são consequências e são obras do pecado. E é próprio do adversário fazer isso, criar entre as pessoas esse desentendimento, esta falta de cordialidade de um para com o outro, mas vivem para se atacarem e se acusarem mutuamente, e depois cada um procura o seu caminho. E a coisa fica mal resolvida. Então, por isso, Jesus deixou claro aqui: se nós não perdoamos, não podemos esperar perdão. Então, o que fazer numa situação como esta? O que fazer é entender que houve falha e erro de ambas as partes para chegar àquele estado de coisas, aquele conflito, aquele desentendimento, criar aquela inimizade, aquela contenda entre duas ou mais pessoas, e eles precisam agora entender que, à luz da palavra de Deus, é preciso exercer o perdão. O Senhor Jesus continuou aprofundando este assunto. Quando nós vamos observar aqui, ele falou sobre na oração, porque a oração nós pedimos: perdoa as nossas dívidas, nossas faltas, nossos pecados, enfim, perdoa tudo o que nós cometemos. E às vezes a pessoa a quem cometemos e prejudicamos com o nosso comportamento em desacordo com a vontade de Deus, nós não queremos perdoá-la de forma nenhuma. Então Jesus colocou a coisa bem séria. Se eu não perdoo, não devo esperar perdão. Quando nós observamos no capítulo 18 deste mesmo evangelho, escrito por Mateus, os versículos 15 a 20, ele vai falar sobre um irmão. Diz assim: ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão.
Então, o que Jesus diz aqui é o seguinte: houve um desencontro, houve um contratempo, a temperatura esquentou, a coisa fugiu de controle, ficou arestas para se resolver. Se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Surge ali então o quê? O perdão. Porque houve um confronto e passado aquele momento, chegou-se ao consenso que tanto um quanto o outro erraram, reconheceram o seu erro, o caso é tido como encerrado. Não se toca mais naquele assunto. Porque uma vez perdoado, não é preciso ficar trazendo a lembrança todas as vezes aquele caso. Porque o perdão, nós precisamos aprender com Deus. Quando Deus nos perdoa, ele pega os nossos pecados e joga no mar do esquecimento para deles nunca mais se lembrar. Significa que, a partir do momento em que fomos perdoados por Deus, Deus não fica lançando em rosto os nossos pecados cometidos. É como que se passasse uma borracha e ele não existe mais. O perdão serve para isso. Então, se entre um irmão e outro pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se ouvir, ganhaste a teu irmão. Se esta primeira tentativa e oportunidade de um conserto não resolver, Jesus continua dizendo no versículo 16: mas, se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja confirmada. Então, o passo a passo que Jesus orienta para resolver uma situação é esta. Primeiro, os que se desentenderam, entre si procuram se acertar. Não tendo acordo, a pessoa que procurou para fazer o acerto, o perdão, pode levar 2 ou 3 testemunhas, vai dizer o caso, o que foi que aconteceu, sem colocar-se como vítima e colocar o outro como ofensor, mas entender que ambas as partes erraram. Então vai levar 2 ou 3 testemunhas. Por quê? Essas testemunhas são importantes para, em não havendo solução neste caso, elas irão testemunhar o ocorrido. Então diz aqui, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. Então, esse é o procedimento bíblico. Primeiro, procura resolver entre ambos, entre si, cada um com o outro. Não resolvendo, leva 2 ou 3 testemunhas para tentar resolver. Resolveu da primeira maneira, não se trata mais de assunto. Não resolveu, leva 2 testemunhas. Houve o acordo, o arrependimento, a confissão e o perdão, dê-se o caso por encerrado. Não se toca mais neste assunto. Perdão é perdão. Perdoou, acabou. Não se fala mais neste assunto. Mas, na segunda tentativa, não deu certo, não houve o arrependimento, não houve o perdão, então vai para a terceira oportunidade que Jesus deixou claro. Se não as escutar, quer dizer, se não escutar as testemunhas, diz-o a igreja. Então, somente neste caso, trará o assunto à igreja, diante da comunidade da fé. O assunto que era particular, agora ele passa a ser público. Porque houve a tentativa particularmente de resolver, não conseguiu. Então tem que procurar os meios necessários para se resolver. E neste caminhar
de resolverem entre si, ou levarem testemunhas, ou trazerem à igreja, é um momento, é uma oportunidade, é um espaço de tempo que se leva, e acredita-se que neste tempo o Espírito de Deus pode quebrantar aquele coração e levá-lo ao arrependimento. Deus preza muito pelo arrependimento. Ele não deseja o mal nem o juízo de ninguém, mas ele quer que todos se arrependam e venham ao conhecimento da verdade. Arrependendo-se, há perdão. Não tendo arrependimento, não tem perdão. É desta maneira que funciona. Bem, então, trouxe o caso à igreja. Todos agora vão tomar conhecimento do ocorrido e vai dar uma oportunidade para que haja um conserto, um arrependimento. E se não escutar, diz a igreja, e se também não escutar a igreja, neste caso, considera-o como gentio e publicano, como alguém que não se deixa dirigir pelo Espírito de Deus a prática da vida cristã, onde tem a presença do arrependimento e do perdão, então considera gentio e publicano, alguém que não faz parte da comunhão da igreja, porque negou-se a oferecer perdão. Então foi o que Jesus disse aqui. Então considera-o como um gentio e um publicano. Então observamos aqui que coisa importante é o ensino de Jesus. Tudo isto é um passo a passo para levar à união, à concórdia e à restauração daquela comunhão, daquela amizade que existia entre ambos. E quando o Senhor Jesus deu este ensinamento diante dos seus discípulos, Pedro entendeu quão difícil era este caminho, mas não impossível. Difícil? Sim, é difícil. Porque o ser humano, quando ele toma decisões, ele cria qualquer situação, ele sempre vai olhar para si mesmo e julgar-se que ele está certo e que o outro está errado. E que não é ele que deve pedir perdão, mas é o outro que deve vir a ele arrependido e pedir perdão. Mas as coisas, conforme Jesus ensinou, as duas partes têm problemas a resolver. Então as duas partes têm que reconhecerem-se onde falharam e arrependerem-se do que fizeram e reconciliarem-se, oferecendo um ao outro o perdão que eles receberam de Deus. Porque senão a vida de comunhão com Deus vai ficar interrompida enquanto não houver este perdão. E há pessoas que às vezes retêm o perdão, não oferecem o perdão, passam a vida toda com aquela amargura, com aquela mágoa, com aquela tristeza dentro do coração, quando poderia ter resolvido através do ato de perdoar, que Jesus ensinou. E enquanto não perdoa, problemas começam a acontecer. Problemas na saúde física, problemas na vida espiritual, problemas de toda ordem. E os problemas vão se avolumando, vão surgindo problemas na família, problemas na finança, problemas em todas as áreas da vida, por conta de uma negação de um perdão. Então, a falta de perdão faz aparecer no ser humano vários tipos de enfermidades que a medicina não tem solução para elas. A única forma de curar esta enfermidade é exercer o perdão. Exercendo o perdão, acabou-se tudo. A ciência tem revelado, e há muitos testemunhos bíblicos de pessoas que foram levadas por este caminho, induzidos pelo adversário a não
oferecer o perdão a quem feriu e de quem foi ferido, não oferece o perdão, não aceita um pedido de perdão e, portanto, essa pessoa se fecha, vive na sua amargura, tem sempre o ressentimento, porque sempre vai estar lembrando do ocorrido e vai sofrer cada vez mais à medida em que vai se lembrando, e a pessoa vai tendo problemas, tendo dificuldades e problemas sérios na vida, e que foram levados a procurar uma ajuda médica, um psicólogo ou um psiquiatra, e não encontraram nada. Não, você não tem nada, está tudo normal. O médico fez vários exames, não tem nada, está tudo certo. Mas a pessoa está definhando, a pessoa está morrendo. Há casos de pessoas que foram tomados por grandes enfermidades e a partir do momento quando se conscientizaram que alguma coisa estava em falta, que precisava exercer o perdão, ao realizar este ato, este encontro e haver o perdão entre as partes, a enfermidade desapareceu, a saúde voltou. Então o perdão aquieta grandes angústias, tormentas e enfermidades que se alojam na vida das pessoas unicamente por negar perdão. Então, quem nega perdão está enfermo, está doente. E o que Jesus ensinou foi não recusar o perdão, não negá-lo, mas oferecê-lo. E o verdadeiro cristão, ele oferece o perdão antes que alguém venha lhe pedir. Ele já dispõe o seu coração. Da minha parte, já está perdoado. Eu libero perdão a esta pessoa pelo o ato cometido. Da minha parte, eu já libero perdão. Por quê? Porque entende que este é o caminho. Falhas e faltas entre seres humanos vão existir. Por isso, Jesus ensinou a respeito do perdão. Pedro, quando observou este ensino, ele disse ao Senhor: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7 no dia. Então, se teu irmão pecar contra ti, até 70 vezes 7 por dia, ou no dia, e vier e disser a você: perdoa-me, perdoa-lhe. Não nega perdão. 70 vezes 7 são 490 vezes. É muita falta, é muito erro. Mas se em todas elas ele cometer e reconhecer e pedir o perdão, a ordem de Jesus é: perdoa. Porque perdoando, nós estamos aquietando uma situação que pode levar a pessoa até mesmo à morte, pela recusa do perdão. Mas em havendo a confissão, o próprio apóstolo Tiago escreveu dizendo: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sareis. Então está doente. Pessoa que está no estado de pecado, de inimizade, por um contratempo entre um e outro, pela negação do perdão, ele está enfermo. Então é preciso confessar as culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que recebam a cura, a saúde. E a saúde só retorna quando houver o verdadeiro perdão. Jesus ensinou isto muito claramente. E neste mesmo capítulo 18, o Senhor Jesus fala aqui, conta a parábola sobre 2 credores. Um credor, ele deveria uma importância, quer dizer, um devedor, né? Ele devia uma importância muito grande ao seu credor. E o credor veio cobrar-lhe, veio cobrar o devedor.
E o devedor disse: sê propício a mim, tem misericórdia, e tudo eu te pagarei. E este credor perdoou-lhe a dívida. Está perdoada a sua dívida. Uma dívida altíssima. Ele não tinha como pagar aquilo. Ele foi embora, saiu feliz, alegre, perdoado. Chegou à frente aquele que foi perdoado, que devia muito, não tinha com que pagar, mas o credor lhe perdoou, ele estava livre da dívida. Ele encontra mais à frente alguém que lhe deve uma coisa irrisória, insignificante. E ele pega aquele seu devedor e o pressiona e o acusa e o quer levá-lo à prisão por conta daquela dívida insignificante. E quando alguém observou que lá atrás ele recebeu perdão de uma dívida altíssima, e aqui à frente ele encontra um devedor seu, e ele nega-lhe o perdão, e quer levá-lo à prisão, para que ele pague tudo quanto deve, aquela pessoa que viu, foi e disse ao primeiro credor: olha, fulano, que foi perdoado aquela grande dívida, está ali pressionando o outro por uma dívida insignificante e não quer perdoar. Então aquele credor chamou-o de volta e recusou perdoá-lo. Disse: não, agora você vai ter que pagar, porque eu perdoei a tua dívida, que era tão grande. Não poderia você ter feito da mesma maneira com aquele seu devedor? Por não fazê-lo, então você agora vai ser lançado à prisão até que pague tudo. Veja o que acontece quando a pessoa nega o perdão a outro. Ninguém deve negar o perdão. Pode ser a coisa mais horrível que tenha cometido na vida. Se a pessoa reconhecer que pecou e pedir o perdão de maneira sincera, perdoa. É o que a palavra de Deus ensina. Não é fácil? Não. Mas é um ensinamento bíblico. E nós precisamos estar voltados ao que a palavra de Deus nos ensina. Então, o Senhor Jesus ensinou sobre este ponto muito importante e que nós precisamos praticá-lo sempre. O nosso Deus, ele é rico em perdoar. O Senhor Jesus, quando esteve na cruz do Calvário, diante dos seus algozes, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, quem sabe hoje pode ter alguém aí com uma enfermidade, com algum mal, que a medicina não descobre, e a pessoa cada dia está definhando. Pode ser que seja a falta de um perdão, a negação de um perdão a quem precisa deste perdão. Nós encontramos e temos testemunhos de várias pessoas que foram levados a leitos de enfermidade e lá se lembraram de que havia alguma coisa entre uma outra pessoa. E a pessoa diz: olha, chame fulano, diga para ele vir aqui, eu preciso conversar com ele. E chamou o fulano veio e a pessoa reconheceu e falou: olha, eu estou aqui, estou muito mal, mas eu quero te pedir perdão por isso, isso. Você me perdoa. Perdoou. Parece que foi o maior milagre que aconteceu, porque a enfermidade o deixou e a pessoa voltou a viver com saúde. Outros estavam na situação morre e não morre, até o instante em que reconciliaram-se com quem estavam em débito, em falta. E naquele perdão que aconteceu, no instante seguinte, a pessoa foi recolhida. Veja, estava até impedindo a partida da pessoa, a negação de um perdão. E Jesus ensinou isso. Ora, se Jesus ensinou, o que Jesus ensinou é primordial para a nossa vida. Jesus não ensinou uma coisa somente por ensinar, para deixar palavras escritas, mas é para
a melhoria da nossa vida, para que pudéssemos viver em paz. Quando nós encontramos o apóstolo Paulo, que foi quem imitou o Senhor Jesus, olha o que ele diz lá na epístola que ele escreveu aos irmãos da igreja de Éfeso, no capítulo 4. Diz assim, o versículo... Capítulo 4. O versículo de número 31 e 32. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Perdoando. Então, observe aqui este ensino maravilhoso que ele deixou registrado acerca do perdão. Então, é preciso que haja este perdão. Como também, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 3, o versículo 13, diz assim, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. Então, o segredo para ter uma vida plena de comunhão com Deus, nós não estamos livres de enfrentar contratempos, muitas das vezes ser atingidos pela ofensa de alguém, em outras situações nós ofendermos alguma pessoa, e isto não pode ficar desta maneira. É preciso que paremos para analisar o ocorrido e que peçamos graça a Deus para que entender que a falta procedeu da nossa vida e que nós precisamos nos consertar. Nós precisamos confessar a nossa falta, o nosso pecado praticado contra outra pessoa e pedir a ela o perdão. Só através deste perdão concedido é que nós poderemos voltar a desfrutar a paz, a comunhão e a alegria diante da presença do Senhor nosso Deus. Enquanto não resolver esta situação, oferecendo o perdão, não haverá o desfrute da paz e da comunhão com Deus. Fica interrompida essa situação. Então, por isso, a importância do ensino de Jesus. Se tendes alguma coisa contra o seu irmão, perdoai. Se ele vier no dia, se ele pecar contra ti 70 vezes 7 e vier dizendo, pequei, perdoa-me, perdoa, perdoa, perdoa. Sempre ofereça o perdão. E naqueles casos em que for procurar a pessoa para suplicar-lhe o perdão, reconhecendo a falta, e por toda forma ela não oferecer o perdão, ela negar o perdão, faça a sua parte. Procure-o, peça-lhe perdão. Se lhe perdoou, muito bem. Se não lhe perdoou, coloca o caso diante do Senhor. Senhor, tu viste, eu reconheci a minha falta, reconheci o meu pecado, fui ao encontro da pessoa, pedi a ela o perdão que eu tanto preciso, e o perdão me foi negado. Agora, Senhor, já não depende mais de mim, já está contigo, é entre a pessoa e Deus. O procedimento tem que ser assim, mas precisamos ter muito cuidado. O perdão funciona como uma válvula de escape, para que não haja aquela pressão e que ela leve a outras complicações e consequências e, por fim, a pessoa perca a visão da eternidade com Deus e vai perecer num tormento eterno por conta unicamente de recusar perdoar alguém que o ofendeu ou que sentiu-se ofendido.
Portanto, o perdão ensinado por Jesus, ele não é somente algo teórico, mas é para que ele esteja presente na nossa vida prática. Nós não devemos guardar mágoas, ofensas, tristeza, rancor e inimizade com quem quer que seja. Precisamos reconhecer aonde está a nossa falta, suplicar o perdão. E se alguém vier nos pedir o perdão, prontamente devemos perdoá-lo em nome do Senhor. E como disse a princípio, perdoou, não se toca mais no assunto. O assunto morreu, não existe mais. O perdão resolveu a situação. Assim como Deus fez conosco, ele nos perdoou, nós estamos perdoados, unidos a ele, e aqueles pecados cometidos dantes não tem mais memória deles. Eles estão no esquecimento. Que o Senhor nos ajude, que possamos aprender e praticar este ensino tão importante de Jesus a respeito do perdão. Sigamos por este caminho. Esta é uma oportunidade de bênção e de vitória para mim, para você, para cada um de nós. Quem sabe, bênçãos estão represadas por falta de um perdão. Pratique-o a partir de hoje e verá como os céus se abrirão, as bênçãos de Deus virão sobre a sua vida. A tua comunhão com Cristo se fortalecerá de maneira gloriosa e visível, e o nome do Senhor será para sempre glorificado. Vamos seguir por este caminho ensinado por Jesus, praticado por Jesus, praticado pelos seus discípulos, e que nós também, nos nossos dias, devemos praticá-lo se queremos manter a vida espiritual saudável diante do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.